Olá a todos, bem-vindos ao seminário multidisciplinar do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel Silva, também sou membro do Centro de Pesquisas, e hoje nós abordaremos o tema Avaliação Neuropsicológica, com o psicólogo e neuropsicólogo Murilo Lima, graduado no Brasil em 2021, possui mestrado em Psicologia pela Universidade do Minho, Portugal, e é também licenciado em Pedagogia. Tem especializações em psicologia escolar e neuropsicologia e está em formação nos campos de psicologia clínico, histórico, cultural e reabilitação neuropsicológica. Complementarmente, possui formação em transtornos do neurodesenvolvimento e neurofeedback. Atualmente, Murilo trabalha como pesquisador, psicólogo e neuropsicólogo clínico, com registro em Lisboa, e é também membro efetivo da Ordem dos Psicólogos em Portugal. Trabalha na Disclínica e também em consultório particular, atendendo crianças, adolescentes e adultos em avaliação e intervenção neuropsicológica e emocional. É também cofundador do Neuroconexões, Instituto de Formação em Neuropsicologia e professor de pós-graduação no Brasil. Murilo, seja muito bem-vindo e é com você. Obrigado, Adriel. Então, é um prazer estar aqui, né? Queria agradecer de antemão aí o convite, para podermos falar sobre uma temática que eu gosto muito, né? Que é o da avaliação neuropsicológica. É, posso falar de forma geral? Tem ali algumas questões que você vai trazendo? Como é que fazemos? Claro, sinta-se à vontade para abordar da melhor forma que você jogar. Tá certo, muito bem. A avaliação neuropsicológica, né, diferentemente ali de outras intervenções, né, e de outros contextos em que o psicólogo está habituado a atuar, é um processo muito estruturado, né? Então, hoje a gente tem aí, né, muitas vezes as pessoas perguntam, você faz avaliação, né, para vários colegas que são psicólogos clínicos, não faço. Então, apesar de sermos da psicologia, a psicologia ela é muito ampla, né, então tem inúmeras áreas de formação e de prática mesmo, e a neuropsicologia é uma dessas práticas no contexto da psicologia, né. Nós vemos muito pouco no âmbito da graduação, mas a avaliação, diferentemente da psicoterapia clínica, né, que é aquela a intervenção que a maior parte dos psicólogos saem habilitados a fazer, né, a atuar, pelo menos no Brasil. Aqui em Portugal muda um pouco, né, a dinâmica, mas pelo menos no Brasil, a maior parte dos profissionais vão para a psicologia clínica, né, então, que é a psicoterapia é um processo menos estruturado, varia a depender de várias abordagens, né, que existem no contexto da psicologia clínica, e a avaliação neuropsicológica não, nós temos sim uma epistemologia que se aproxima muito da abordagem cognitiva, né? Então, estudamos ali basicamente a relação das dificuldades que muitas vezes as pessoas têm, né? Crianças, adultos, idosos, adolescentes, enfim, para tentar perceber a relação, né, dessas dificuldades, ou até mesmo das potencialidades, né, do perfil neuropsicológico que temos ali diante de nós, com relação, né, à questão cerebral, né, às questões cognitivas. Então, avaliamos desde a atenção, né, que é o que a gente chama de construto, no contexto da avaliação, né, então, a gente avalia a atenção, avalia funções executivas, avalia a inteligência, avalia todos os construtos, assim, diante da queixa e da demanda que nós identificamos, né? Então, a primeira etapa desse processo é a entrevista anamnese, né, ou entrevista inicial, como também é conhecida. Então, a gente, né, eu pelo menos gasto cerca de 1h30, 2 horas só nessa entrevista, muitas vezes conhecendo, né, quando, a minha prática clínica é muito com crianças, né, então eu faço uma entrevista com os pais, a depender da faixa etária, eu já faço também com o jovem, com o adolescente também, uma entrevista assim, em separado, depois uma com os pais, sempre que possível eu gosto de ter os dois pais presentes, mesmo quando divorciados, né, porque é importante ver a análise, né, que cada um faz, as observações que cada um tem acerca da criança, que muitas vezes eles trazem. Então, no caso de idosos, é sempre importante ter também algum cuidador, ou alguma pessoa que esteja próxima ali, para poder, né, ser uma fonte de informações, para poder resultar ali no maior número de informações que conseguimos coletar, né.
Então, essa entrevista, a gente basicamente vai coletar alguns dados do histórico clínico e do histórico, pronto, do desenvolvimento, né, daquela criança, daquela pessoa, né, do adulto, que seja, para tentar perceber as dificuldades que existem, né, ou que sempre estiveram ali no caso do adulto, né, então, às vezes chega muito caso de adulto, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, né, sobredotação também, superdotação, então, a gente faz ali uma avaliação, né, inicial, nessa entrevista inicial, para coletar mesmo essas informações, né. Aí, a seguir a isso, a gente percebe ali a partir da queixa, né, e da demanda. Então, eu gosto sempre de diferenciar essa coisa, porque às vezes a queixa é muitas vezes o que a pessoa ou os pais trazem, né? Então, ele está enfrentando dificuldades na escola, as notas diminuíram, a professora relata que ele é muito desatento, que ele é muito impulsivo, que ele é muito disperso. Então, essas geralmente são as queixas, né? Mas no contexto da entrevista eu consigo identificar a demanda. Então, muitas vezes os pais não trazem questões que eu acho que são pertinentes para avaliar, né? Falando, olha, eles não trouxeram isso, eles não estão se queixando disso, mas parece que tem alguma coisa ali que provavelmente está impactando essas dificuldades. Então, a partir dessa entrevista realizada, eu defino o protocolo de avaliação que eu vou utilizar. Uhum. Então, geralmente tem um protocolo mais base, assim, de testes, né, de uma bateria que eu sempre utilizo, mas alguns eu uso a depender da situação, né, e da criança. Então, se eu quero avaliar a atenção, a criança tem queixa de desatenção, então eu utilizo pelo menos 2 ou 3 testes para avaliar a atenção e comparar os resultados, não vou usar só um, né? Então, mas se a criança não tem queixa de desatenção, então provavelmente eu vou usar só um de atenção para ver se está tudo mediano e talvez tem outras queixas, então eu vou investir, né, em outros testes para poder fazer ali essa análise, essa avaliação, né, do sujeito que está ali à frente, né? Uhum. Essa etapa geralmente é a etapa que mais dura, né? Então, hoje com uma criança eu levo algo em torno de 4 a 6 horas presencialmente. É sempre importante a gente fazer uma divisão, né, de horários, né, especialmente quando a criança traz queixas de fadiga cognitiva. Então, eu tento separar em 2 manhãs diferentes, ou em 2 sábados pela manhã, né, que é um dia que a criança geralmente não vai à escola. Então, é bem sempre importante ter esse cuidado, porque a gente precisa obter e tentar obter o melhor desempenho que a criança consegue oferecer ali, né, no contexto da avaliação. Então, já aconteceu muitas vezes de eu ter provas e tarefas enviesadas, porque a mãe só me fala ao final, mas é porque ele não comeu, ele não quis almoçar, que ele não dormiu direito essa noite, e aí agora a mãe só me fala agora, né? Então, às vezes eu tenho que aplicar um outro instrumento depois, porque aquele fica invalidado, eu já não posso aplicar ele mais, porque a criança já conhece, né? Então, eu tenho esse cuidado sempre de tentar sempre confirmar, né? Não à toa, eu já tenho um script, algumas orientações que eu sempre mando para os pais, né? Falo, olha, tem que levar o óculos, se usa óculos, tem que já ir, né, comido, tem que ter comido já, né? Uhum. Tem que ter uma boa noite de sono, se tiver doentinho, se tiver adoecido, avisa que a gente remarca. Então, tem que ter sempre esse cuidado, porque o objetivo mesmo é ali perceber quais são as potencialidades, né, que aquela criança tem, as dificuldades que ela realmente enfrenta, e correlacionar esses resultados, né, com toda a história clínica, né, com todos os antecedentes familiares, né, tentar perceber ali também se a criança já passou por uma neuropediatra, ou no caso de um adulto, por um neurologista, um psiquiatra, né, para ver se, às vezes, a pessoa já até fez exames de neuroimagem também, que são cada vez mais solicitados hoje em dia, então a gente consegue perceber padrões, né, estruturais e funcionais também do cérebro, muitas vezes, nesses exames que são feitos de ressonância, enfim, né, especialmente idosos, né, muito comum, às vezes, a gente perceber, nossa, tá ali, perdeu uma área do hipocampo, né, então, que é uma área que é muito relacionada à memória, então, a gente consegue complementar, né, os dados da entrevista, desses outros exames que foram realizados, dos testes que a gente aplica, e definir um perfil psicológico, neuropsicológico, né? Nem sempre chegamos a um diagnóstico clínico, né? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam, falam, você faz avaliação para TDAH, né? Você faz avaliação para autismo? Olha, eu faço uma avaliação neuropsicológica, né? O que a gente vai descobrir com ela realmente é uma outra história, é uma outra coisa. Então,
Mas eu acho que também é muito pela forma como as pessoas também acabam chegando, né? Elas veem muitas coisas no Instagram, no TikTok, né? Aquela coisa, você tem TH, faça uma avaliação. Então, elas acham que a avaliação é para o diagnóstico. E é o que eu sempre Sim, falo, né, para os meus clientes, né, para os pais, e quando é adulto, enfim, olha, a gente pode não chegar a um diagnóstico, e se a gente chegar, tá tudo bem, o objetivo maior da avaliação não é esse, né, porque se tratando até da superdotação também não é um diagnóstico, é uma, enfim, é um perfil, né, sim, um perfil cognitivo, então, muitas vezes nem sequer é um diagnóstico de facto, é mesmo ali falar, olha, o que que a gente tem, né, quais são as relações que fazemos com as dificuldades e as queixas que você me trouxe, né, isso aqui é da parte cognitiva, não, me parece que isso aqui é da parte da fonoaudiologia, então encaminha a criança para uma fonoaudióloga ou terapeuta da fala, né, como falamos aqui em Portugal, uhum, nossa, ela precisa avaliar processamento auditivo, pode ser que seja uma questão no processamento visual, pode ser que isso aqui tenha também uma questão sensorial, vou mandar para a TO, então é um trabalho sempre multidisciplinar também, né, esse contexto da avaliação, embora seja o neuropsicólogo a realizar a avaliação neuropsicológica, contamos sempre com uma rede de apoio muito ampla, até para fechar um diagnóstico, né, eu sempre mando para neuropediatra, falo, olha, não sei se faz sentido para você, né, acho que essa criança precisa ser medicada por conta disso, 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 ver se faz sentido, então, trabalho com profissionais da medicina também que estão sempre ali muito alinhados, né, a tentar perceber esse perfil e o que é que conseguimos fazer com os resultados no contexto da avaliação. Ao fim do processo, temos ali a entrevista, né, devolutiva. Então, nesse contexto todo, eu já apliquei questionários, já corrigi testes, já mandei mais escalas, mais algumas coisas para os pais, eu já marquei novo momento com a criança, às vezes eu sinto essa necessidade de aplicar mais alguma outra coisa, e aí, posteriormente a isso, né, faço ali a análise dos resultados, a correção de tudo, tento ali definir esse perfil neuropsicológico para poder pôr num relatório, ou no laudo neuropsicológico, como a gente também costuma chamar no Brasil, os resultados que chegamos, né, que tivemos, para tentar ali entender e compreender o perfil e qual a relação que possivelmente se tem com as dificuldades, muitas vezes, e com as queixas que os pais ou os próprios adultos trazem, né, com relação aos resultados que coletamos, né. Então, basicamente é isso. Hoje, um processo de avaliação dura algo em torno de 8 a 10 sessões, um processo com criança, com adultos geralmente é de 6 a 8, né, costuma ser um pouco mais breve. Essa é a média, já houve casos de crianças que eu avaliei muito mais sessões do que 10, e já houve adultos que eu avaliei menos que 6, então varia muito do que eu aplico, da necessidade que eu encontro, né, para poder investigar, né, essa relação, né, fantástica, né, do cérebro com o comportamento humano. Então, sim, eu sempre digo para os meus amigos psicólogos clínicos, porque eu também sou psicólogo clínico, faço também, ofereço psicoterapia, e eu falo, eu acho que todo psicólogo clínico devia fazer neuropsicologia, porque é fantástico a forma como muitas vezes avaliando, né, a criança, o adulto, o idoso, a gente consegue ter recursos melhores para poder intervir com aquela pessoa, né? sim, sim. E falando um pouco só, rapidamente, sobre essa variabilidade cultural e socioeconômica que a gente tem, como você trabalha em Portugal, você também atende brasileiros aí, Sim. como você vê essas diferenças culturais e socioeconômicas entre esses dois povos, né? Claro, nós temos as semelhanças aí com Portugal, mas você vê muita diferença nessa questão do atendimento, né, do perfil das pessoas que são atendidas aí por você? Sim, a diferença do público, né, dos clientes. Isso. Ah, ok, sim. Eu percebo, sim, essa diferença. É muito interessante ver, por exemplo, até as próprias provas mudam muito, né? As provas verbais, por exemplo, da VISC, né, que hoje é um instrumento padrão ouro que a gente utiliza para avaliar a inteligência, a parte que avalia a inteligência cristalizada. As próprias provas são muito relacionadas ao contexto cultural, né, de cada Uhum, país, né? E percebo também uma diferença das demandas e das questões que muitas vezes chegam para mim no contexto da avaliação quando é uma criança. Então, eu tenho pegado muito casos de crianças que têm 9, 8 anos, são crianças da pandemia, né, que, sim, né, saíram ali de uma alfabetização dentro do contexto da pandemia. Então, eu já começo assim, né, opa, né? Então, já é casos também de que a criança não só veio, né, desse cenário da pandemia, como se imigrou no meio da alfabetização,
né? E as pessoas falam, ah, mas é português, mas não. Existem fonemas, a construção silábica muda muita coisa, né? Então, é o que eu estava até uma avaliação que eu finalizei agora com um miúdo, né, com uma criança brasileira, que ela estava fazer acompanhamento fonoaudiológico no Brasil e terapia da fala aqui em Portugal. Eu falei assim, mãe, não dá, esquece, né? Vai dar certo. Não vai dar certo, porque assim, a criança está a aprender duas línguas praticamente, né? E aí eu perguntei para ela, se a senhora fosse para a Alemanha hoje e o fulaninho fosse educado na Alemanha, ele ia fazer acompanhamento fonoaudiológico com uma profissional do Brasil, né? Faz sentido isso? Ah, mas que não sei o quê, então não faz, porque são línguas, apesar de ser o mesmo idioma, são línguas com construções a nível da fonêmica, né, da construção sintática mesmo, né, de estrutura de frases, que muda muito, né? Então, aqui Sim. eu não falo estou indo, é estou a ir. Então, o som do R aqui não é R, é R, né? Então, se eu falo mal, né, que todo mundo sabe que é o mal com U, né? No Brasil, é mal com L ou mal com U? Porque L tem som de U, não, mal com ela é mal. Então, tem todas essas diferenças, né, Uhum. que acabam por atravessar muito os casos de crianças brasileiras que eu atendo, que eu avalio aqui em Portugal, que são demandas muito diferentes das crianças portuguesas, geralmente, que eu avalio, que trazem queixas da escola, e aí a gente investiga, e muitas vezes não tem questões relacionadas à linguagem, né? É mesmo do Sim. âmbito ali da atenção, e às vezes os dois casos, às vezes a criança brasileira que eu atendo tem questões da linguagem, e tem questões também ao nível da atenção, que pode estar impactar a aprendizagem, por exemplo, da leitura e da escrita. Então, essa investigação que a gente faz, eu noto sim uma diferença, especialmente com relação às demandas que chegam. Sim. É um desafio em dobro, então, para vocês aí. Sim, a gente, Certo. eu costumo dizer que o meu investimento é sempre redobrado, né? Então, eu estou inscrito no Conselho Federal no Brasil, aqui também em Uhum. Portugal. Eu tenho que comprar os testes portugueses e eu compro os brasileiros também, porque avalio muito a criança brasileira. E não acho que Uhum. seja correto utilizar instrumentos portugueses para avaliar uma criança brasileira, especialmente se eu estiver avaliando inteligência, não é? Sim. Então, os estudos normativos, né, os estudos de validade foram aferidas, né, a aferição é feita para aquela população específica, né, então, Uhum. enfim, eu acho que é isso. Certo. Ficou mais Bom, alguma questão? Murilo, da minha parte não, mas, Sim, Murilo, muito obrigado pelo seu tempo aí, né? Acho que imagina, conseguimos aprender um pouquinho mais aí com você e imagina. esperamos uma próxima, hein? Eu fico contente com a oportunidade, né? Sempre um grande prazer falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é o da avaliação, né, neuropsicológica. Agradeço o convite, né, do professor Fabiano, né, assim, a sua apresentação, Adriel, e fico aí à disposição, né, caso as pessoas tenham dúvidas, né, deixo aí o meu e-mail, não sei se podem deixar o meu Instagram, que é um PC em Portugal, né, caso queiram me seguir, né, por lá. E é isso, estejam à vontade para perguntar, questionar, estou sempre recebendo mensagens, né, de dúvidas, voltei agora a publicar uns vídeos lá, né, da parte de neuropsicologia, neurociência, então é uma coisa que me pediam muito, né, então tô levando coisas sobre o dia a dia, né, coisas sobre estresse, sobre memória, trabalhar atenção, concentração, o pessoal está gostando muito, então fico à vontade para a gente se acompanhar lá também, Perfeito. tá bem? Muito obrigado, Murilo. Uhum. Eu agradeço.